bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Python. Antes de começarmos, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Nós estamos entrando numa área crítica do curso e é muito comum que os programadores mais iniciantes encontrem dificuldades nessa parte. Então, se esse é o seu caso, não hesite em deixar um comentário para que a gente possa te ajudar. É fundamental que você domine muito bem esses conteúdos mais básicos para que você não tenha problemas no futuro. Na aula anterior, nós estudamos sobre estruturas de tomada de decisão. E hoje nós vamos começar a falar sobre novos tipos de dados, que são as listas, as tuplas e os dicionários. Quando eu planejei esse curso, eu decidi deixar esses conceitos separados da nossa aula de variáveis, porque esses são tipos de dados muito importantes e merecem uma atenção especial. Então vamos lá. Vamos iniciar então no conceito de lista. Vamos supor que você esteja fazendo um programa que precisa utilizar várias variáveis, muitas variáveis. Então eu tenho lá um valor N1, que é igual a 5, N2 é igual a 3, N3 é igual a 7, N4 igual a 6, N5 igual a 8, N6 igual a 2, N7 é igual a 3, N8 é igual a 10 e N9 é igual a 2. Sei lá, um exemplo. Eu tenho aqui então 9 variáveis que eu vou, num sistema muito complexo, precisar utilizar. Para que eu não tenha que passar por a inicialização de cada uma dessas variáveis, como a gente fez agora, N1 igual a 5, N2 igual a 3, N3 igual a 7 e por aí vai, eu posso fazer o quê? Eu posso gravar todos esses valores, todos esses números, em uma única variável, através do conceito de lista. Ou seja, eu vou criar uma lista de valores. Então a minha lista, de nome lista, porque nós somos pessoas muito criativas, possui os valores 5, 3, 7, 6, 8, 2, 3, 10 e 3. Então aqui eu tenho uma lista de valores e eu vou representar dessa forma. Sempre quando eu estou iniciando a minha lista, eu vou abrir um colchete, aqui, e quando eu finalizar a minha lista, eu vou fechar o colchete. Tá? Um detalhe importante, a minha lista ela não precisa seguir, por exemplo, aqui a gente fez uma lista de todos os números inteiros, mas ela não precisaria seguir esse padrão. Eu posso ter na mesma lista valores inteiros misturados com sequência de caracteres, com valores booleanos e por aí vai. Então eu tenho aqui, como a gente pode ver, a lista registrada na memória com esses dados. Mas como que eu vou agora, por exemplo, dizer para o 7 que eu quero pegar esse número aqui, o número 6? Opa, aqui, o número 6. Sempre que eu for me referenciar a um determinado elemento da minha lista, eu vou utilizar um índice. Ou seja, iniciando do primeiro item da minha lista, tá, eu vou contar. Esse aqui vai ser representado pelo índice 0, esse 5. Então eu tenho o índice 0, o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Ou seja, esse número 6 ele é representado pela variável lista de índice 3. O sistema me retorna o 6. Se eu procurar um índice, sei lá, 5 da minha lista, ele vai me retornar o 2. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o índice 5 da minha lista. Agora, algumas funções interessantes aqui para a gente começar a trabalhar com listas. Primeiro, vamos supor que eu não saiba quantos itens eu tenho na minha lista. Eu tenho uma lista muito extensa, muito grande, e eu preciso saber quantos itens fazem parte da minha lista. Para isso, eu tenho a função len. Essa função len, de lista, vai me retornar o número de itens da minha lista, no caso 9. Essa mesma função len, no caso de uma string, se for utilizada, a gente viu isso lá na aula de variáveis. Se eu tiver uma string aqui, uma variável string, guardo o meu nome, Ricardo. Se eu utilizar len de nome, ele vai retornar o número de letras da minha string. Isso acontece porque a forma como o Python interpreta uma string é muito parecida com a forma como ele interpreta uma lista. Tanto que, por exemplo, se eu quiser pegar do meu nome somente a letra C,
eu posso utilizar a mesma notação que eu vou usar para a lista, que nós vimos agora. Então, nome, essa letra aqui, R, é o índice 0, índice 1, índice 2. Então, o nome com índice 2, ele vai me retornar a letra C. Também é possível utilizar índices negativos, ou seja, na minha lista de índice menos 1. Nesse caso, quando o índice for negativo, você está dizendo para o Python que você quer pegar um valor de trás para frente. Ou seja, o meu elemento de índice menos 1, na verdade, é o último item da minha lista. Então aqui ele retornou 3, que é esse 3 aqui, na minha lista. E assim sucessivamente, né? O elemento de índice menos 3 é o meu 3, é o antepenúltimo índice da minha lista. Menos 4 é um anterior ao antepenúltimo e assim vai. Né? Esse valor 2 aqui foi retornado. Agora vamos supor que na minha lista eu quero verificar quantos números 3 aparecem na lista. Tá? Para isso eu tenho a função count. Então, lista.count, ela é escrita dessa forma, número 3. Aqui no caso eu estou dizendo para o Python que eu quero que ele me retorne quantos número 3 eu tenho na minha lista. E ele retornou 3. Vamos contar aqui em cima. Aqui ó, no índice 1 eu tenho um 3. No índice 2, 3, 4, 5, 6 eu tenho outro 3 aqui. E o último elemento da minha lista é um 3. Se eu fizer a contagem de números 2 que eu tenho na lista, ele vai me retornar 1, porque o único elemento 2 na minha lista é esse aqui de índice 5. Eu tenho também a função index. Nesse caso, ao invés de contar a quantidade de incidências daquele valor na minha lista, ele vai retornar o índice da primeira ocorrência que ele encontrou. Então, por exemplo, lista.index, valor 8. Ele vasculhou a minha lista buscando o número 8. E ele encontrou esse número aqui no índice 4 da minha lista. 0, 1, 2, 3, 4. Agora vamos supor que eu queira adicionar mais um item à minha lista. Como que eu vou fazer isso? Lista.append, dessa forma, com 2 P's. E o item que você quer adicionar, 9, por exemplo. Então agora a minha lista passa a ser a lista que já era antes, né, com o número 9 adicionado ao final. Se eu quisesse adicionar esse número 9 no meio da minha lista, eu tenho a função insert, em que eu vou digitar aqui 2 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o índice que você quer adicionar o item. Então, por exemplo, eu quero adicionar no índice 1. E o segundo parâmetro é o item que você quer adicionar. Eu quero colocar o número 11. Vou colocar um número diferente para ficar mais fácil de visualizar. Então agora a minha lista tem no índice 1 o número 11. E todos os outros itens ele empurrou para os próximos índices. Agora vamos supor que eu tenha uma segunda lista. Uma lista 2 que tem os números 4 e 2. Aqui. Nessa lista 2, eu quero concatenar com a lista 1. Ou seja, eu quero criar uma lista que possua todos os números, tanto da lista 1 quanto da lista 2. Fazer uma união entre elas. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar a função extend. Então, lista.extend lista 2. E aí a minha lista vai passar a ser a junção do que era a lista antes com a lista 2. Agora vamos fazer o oposto. Eu quero excluir um item da minha lista. Então eu posso fazer isso da seguinte forma. Lista.remove e o item que você quer excluir. Então, por exemplo, o número 11, que a gente incluiu agora há pouco. Eu vou remover da minha lista o número 11. A partir de agora, a minha lista não tem mais o número 11
e todos os valores depois do número 11 foram deslocados para a esquerda na minha lista. Os valores todos estão aqui. Mas vamos supor que eu tenha um determinado índice, eu não sei qual é o meu elemento, mas eu tenho o índice daquele elemento e eu quero excluir o valor desse índice. Para isso existe a função pop. Lista.pop, índice 4, ele vai me retornar o valor do índice 4 da minha lista e vai excluir esse valor da minha lista. Então o índice 4, aqui eu tinha 0, 1, 2, 3 e 4, era esse o número 8, e aqui o meu valor 8 foi retirado e todos os valores aqui foram deslocados para a esquerda. Tiveram um decremento nos seus índices. Finalmente, eu quero ordenar a minha lista. Então, eu vou fazer isso com essa função, sort. Ele vai substituir a minha lista pela mesma lista, só que com os números todos ordenados em ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, eu tenho aqui lista 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Agora, se eu quiser ordenar a minha lista em ordem decrescente, do maior para o menor, eu posso utilizar a função sort também, só que escrever o parâmetro reverse é igual a true. Então aqui eu tenho a minha lista ordenada do maior para o menor. Uma outra forma que nós temos de ordenar uma lista é utilizando a função sorted do Python. Mas essa função tem uma diferença. Ela não vai modificar a lista original. Ela vai apenas retornar a mesma lista, só que ordenada. Então se eu colocar sorted de lista, eu tenho aqui a minha lista ordenada de forma crescente, mas a minha lista original permanece sendo a mesma. Vamos supor agora que eu precise realizar cópia da minha lista por algum motivo. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso fazer isso dessa forma? Lista 2 é igual a lista. Até posso, mas o que vai acontecer aqui é que o Python vai interpretar que a lista 2 deve acessar a mesma área da memória onde estão armazenados os valores da minha lista, os elementos da minha lista. Então, se eu chamar lista 2, ele vai retornar a mesma lista, e se eu chamar a lista, ele vai retornar a mesma lista. Se eu modificar qualquer elemento da minha lista, então nesse caso aqui, do índice 1, ele passar a ser 0, a minha lista será modificada, da forma como o Python está mostrando aqui. Mas na lista 2 também vai acontecer essa modificação, porque ele está acessando o mesmo local da memória do computador. Então vamos supor que eu precise realmente copiar os índices da minha lista, mas tornando essa cópia uma lista separada. Como que eu faço isso? A lista 2 vai passar a ser lista.copy. Dessa forma, eu tenho a minha lista 2 idêntica à lista 1, porque elas são cópias, mas a lista 2, modificando o índice 1, colocar aqui, sei lá, era 3 antes, vamos voltar a ser 3. Então, lista 2, eu tenho o índice 1 como 3, e no lista, o índice 1 é 0. Ou seja, agora de fato são duas listas diferentes, guardadas em locais de memória diferentes. Além disso, eu tenho a função reverse para uma lista, então lista.reverse, que faz o quê? Ele vai modificar a minha lista original com todos os elementos de trás para frente. Então aqui, ele inverteu a ordem dos elementos da minha lista. 2, 4, 9, 3, 10. 2, 4, 9, 3, 10. 3, 2, 6, 7. 3, 2, 6, 7, 0, 5. Todos os itens invertidos. E finalmente, se eu quiser apagar todos os itens da minha lista, eu posso fazer isso utilizando a função clear. Lista.clear. A minha lista passa a ser uma lista vazia. Então agora vamos falar um pouco sobre tuplas. O que é uma tupla? Basicamente é exatamente a mesma coisa que uma lista, mas com um diferencial. Os valores não podem ser modificados depois da sua declaração. O que isso significa? Eu tenho uma tupla de valores 2, 4 e 5, por exemplo, e se eu quiser modificar o índice 0 da minha tupla para que ele passe a ser 3,
eu tenho um erro de execução. As tuplas são muito utilizadas, por exemplo, quando você faz uma consulta em um banco de dados. Utilizando o comando para realizar a consulta, você não possui permissões para modificar os valores. Por isso, os valores chegam através de uma tupla em que você não tem essa possibilidade de modificação. As funções para tuplas que eu posso apresentar para vocês, elas são mais limitadas, justamente por você não poder realizar nenhuma modificação. Você tem o funcionamento do len, então o len de tupla vai retornar o número de índices que eu tenho na minha tupla. Você tem o funcionamento do count, então tupla.count número 2, por exemplo, ele vai retornar que eu tenho uma ocorrência do número 2 dentro da minha tupla, e você tem o funcionamento do comando index. Então, o index de 2, o índice do elemento 2 dentro da minha tupla é 0. Agora eu vou brincar um pouquinho então com dicionários. Um dicionário basicamente é uma lista em que os índices são sequências de caracteres, são strings. Então, por exemplo, se eu tenho um dicionário D, eu vou representar dessa forma. Então, D é de índice nome, por exemplo, pode ser Carlos, e o índice sobrenome, 2 pontos, vai ser Silva. Então aqui eu estou representando uma pessoa cujo nome é Carlos e o sobrenome é Silva. Como é que eu vou chamar o nome da pessoa? Por exemplo, D de índice nome é Carlos. D de índice sobrenome é Silva. Não esqueça aqui de sempre utilizar as aspas, porque você está falando de uma sequência de caracteres. Isso é uma string. Um outro detalhe, para melhor visualização do código, quando a gente estiver utilizando esses tipos de dados dentro da nossa programação, você pode utilizar qualquer um desses 3 tipos de dados que eu apresentei hoje em uma notação de várias linhas. Como que eu faço isso? O meu dicionário D é igual a abrir chaves aqui, dou uma indentação, né, para dizer que o que eu vou colocar está dentro do meu dicionário. O índice nome é Carlos, dessa forma, vírgula. Aqui a mesma indentação. O índice sobrenome é Silva. E fechei o meu dicionário aqui. Aqui eu tenho então um dicionário nome Carlos, sobrenome Silva. E mais um detalhe também, enquanto nós estivermos programando, é muito comum que se utilize no final do último elemento uma vírgula. Isso serve para facilitar possíveis edições do código depois. Então vamos supor que eu vou abrir aqui no meu Atom, eu tenho aquele mesmo dicionário. Então D é igual a, o nome é Carlos, aqui, e o sobrenome é Silva. Tá? Aqui eu coloquei uma vírgula no final. Vamos supor que lá para frente, depois de alguns dias, eu estou implementando uma nova função no meu sistema. E eu preciso adicionar a variável, o índice ali, telefone, dentro do mesmo dicionário. Eu poderia me esquecer de colocar essa vírgula. Mas como a vírgula já está ali, eu simplesmente teria o trabalho de escrever o telefone e o telefone da pessoa, 123456778. Por exemplo, adicionei uma vírgula ali no final para que caso eu faça uma nova modificação no meu sistema futuramente, eu diminua o risco de cometer erros de sintaxe mais para frente. Então fica uma dica aí para utilizar nos seus códigos. Possíveis funções então para uso com dicionários. Vamos supor que eu tenho um outro dicionário com os mesmos índices desse daqui. Então eu tenho o índice nome, em que o nome da pessoa vai ser Francisco. Opa, peraí. Uma sequência de caracteres, entre aspas, né? E o sobrenome. Não, eu não vou colocar o sobrenome nesse meu dicionário. Eu tenho somente o nome. E o que eu quero que aconteça? Eu preciso que o meu dicionário D seja atualizado com o nome Francisco ao invés de Carlos. Como que eu faria isso? D.update
D2. Agora, o meu dicionário D, o nome é Francisco e o sobrenome é Silva. É lógico que é importante que no meu dicionário D2 eu tenha pelo menos um índice idêntico a um índice do D1, do primeiro dicionário, né? Para que seja feita a atualização. Se o meu dicionário 2 não tiver pelo menos um índice idêntico do primeiro dicionário, do qual ele vai atualizar, ele vai criar um novo elemento com o índice que foi fornecido no dicionário 2. Então, se por exemplo, eu tenho o meu dicionário 2, cometi um erro de digitação e esqueci de colocar o E, por exemplo, nome, vamos colocar outro nome agora, Paulo, tá? O que vai acontecer? Quando eu der o meu update D2, o D vai passar a ter um índice nome para Francisco, que era o valor que estava cadastrado antes, e o índice non para Paulo. Ele criou um novo elemento. Opa, mas eu quero apagar esse elemento non aqui. Eu fiz alguma coisa errada no meu código, eu não quero que isso daqui exista mais. Como que eu faço isso? D.pop, elemento non, índice non, né? Ele vai retornar o valor do meu índice e aqui no meu dicionário ele apagou o valor. Da mesma forma aqui, então, nós temos também o comando copy. Então, D2, por exemplo, pode ser igual a d.copy. O funcionamento é o mesmo para as listas. Então, D2 passa a ser Francisco Silva e o D é o Francisco Silva. E eu tenho também a função clear, que tem o mesmo funcionamento que a gente viu para a lista. Então, D2.clear, eu passo a ter então um dicionário vazio. Além disso, no caso do dicionário, eu posso utilizar a função keys para verificar quais são as chaves que eu tenho, ou seja, os índices, né? No meu caso aqui, eu tenho nome e sobrenome. Esse valor aqui, ele veio nesse formato dict keys, mas esse formato pode ser convertido facilmente para uma lista através do comando da função list. Então, list de d.keys vai retornar uma lista com os elementos nome e sobrenome. E, finalmente, vamos supor que eu queira ver somente os valores. Não me interessa as chaves, os índices do meu dicionário. Como que eu faço isso? d.values, eu tenho um dict values Francisco Silva, né? Que, novamente, pode ser convertido também utilizando a função list para uma lista comum. Então, d.values, convertendo, eu tenho Francisco Silva. Então, o conteúdo de hoje é esse. Como de praxe, eu vou deixar na descrição um exercício para você praticar, e no próximo vídeo a gente faz a correção desse exercício. E para continuar o curso, já se inscreve no canal, mete o dedão aí, dá um like, ativa o sininho para não perder a notificação da próxima aula, compartilha com aquele seu amigo que está na luta para se tornar um programador e dá uma força para que esse canal cresça e se torne a comunidade cheia de gente que ele nasceu para ser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.